E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acabamento do painel no chão. O melhor é ele ir até o rodapé ou ele encostar no chão? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero fazer um pedido muito rápido e especial, que é o seu like e a sua inscrição aqui no canal, viu? Tem muita gente que às vezes assiste e não está inscrito, então não perca mais tempo que a gente está trazendo vídeo toda semana com conteúdos muito relevantes para você que está decorando, reformando, construindo, fazendo projetos de móveis planejados, então tá muito bacana e não perca mais tempo. A sugestão do tema de hoje veio da nossa inscrita Poliana Cis, que deixou em um comentário dos nossos últimos vídeos fazendo essa pergunta sobre o painel, se é o ideal ele tá indo no chão ou ele morrer no rodapé. A gente até já respondeu ela de uma maneira breve, mas eu achei tão interessante essa pergunta que vale muito a pena a gente discorrer um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Então muito obrigado, viu, Poliana, pela sua pergunta, né, pela sua interação aqui conosco, que eu espero que todos vocês gostem do vídeo de hoje. Essa é uma pergunta bastante comum, né, entre os clientes, entre as pessoas, né, que vão fazer painéis, né, que vão fazer realmente paredes, né, com fechamentos com as placas de MDF, para entender como que fica esse acabamento, se vai até o chão, se morre até o rodapé, né, então é uma coisa muito interessante para a gente discorrer nesse vídeo. E na realidade, né, é muito importante você entender, porque ele vai acabar pegando dois aspectos, né, que você vai ter que entender o que é melhor para você. O aspecto estético ou o aspecto funcional, né, que isso é muito importante a gente entender. Painéis que encostam no piso, né, que vai piso-teto ali, eles acabam tendo um aspecto mais estético, fica mais bonito, fica mais bem acabado, né, então acaba dando uma sensação um pouco mais de não tantas interrupções, como por exemplo, você tem o piso, tem o rodapé, tem o painel a partir disso. Então acaba que esteticamente esse tipo de aplicação fica muito melhor. Mas também é muito importante levar em consideração a parte funcional, ou seja, principalmente quando está ligado à limpeza do ambiente. Ou seja, vamos supor que você tem uma secretária do lar que te ajuda na hora de fazer a manutenção da limpeza da casa. E você percebe que ela não é uma pessoa tão cuidadosa assim como você, por exemplo. Então é muito importante você entender que, dependendo se ela jogar água no chão e o seu painel estiver indo até o chão, isso pode com o tempo vir danificando, inchando o seu painel. Até porque água e MDF não dão certo. Eu até já fiz um vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? Uma infiltração que acabou acontecendo no móvel do nosso antigo showroom. E eu fiz um vídeo bem bacana explicando o porquê que água e MDF não dão certo. Vou deixar aqui no card acima para você dar uma olhadinha para ver um pouco do que acontece, né, quando isso acontece. Mas o que acontece quando isso acontece? O que acontece quando isso ocorre, para ficar melhor. Bom, então por isso que é muito importante você levar em consideração também o aspecto funcional, né? A questão mesmo de você realmente como que é feito a limpeza do ambiente. Vamos para alguns aspectos práticos. O que normalmente eu acabo aconselhando o cliente nesse tipo de pergunta? Porque as pessoas falam, tá, legal, Fernando, eu entendi, tem o aspecto estético e o aspecto funcional, mas o que você me indica? Normalmente, né, o que eu indico é que as áreas íntimas e áreas sociais, como sala, como home theater, como adega, né, dependendo se você tiver isso no seu ambiente, esses ambientes mais sociais da casa, eu normalmente aconselho a estar fazendo o painel indo até o chão. Até porque normalmente a limpeza desses tipos de ambientes, né, ambientes íntimos e social, e ambientes íntimos, viu pessoal, eu digo como se fosse realmente dormitórios, corredor, entendeu? É mais nessas questões, closet. Eu não vejo problema de ir até o chão, até porque normalmente a limpeza desses tipos de ambientes, eles são feitos mais a seco, ou no máximo um pano úmido, entende? Então realmente assim, acaba que a limpeza não vai impactar tanto assim essa questão do móvel. Até porque às vezes o cliente ele fala, ah, Fernando, eu não quero que o painel vá até o chão. Mas às vezes ele tem um balcão que vai até o chão, às vezes ele tem um roupeiro que está encostando no chão. Então por isso que nesses ambientes mais sociais e íntimos eu não vejo problema. Agora, ambientes de serviço, como por exemplo cozinha, área de serviço, área gourmet, banheiros, isso sim precisa se levar em consideração um pouco a parte funcional. Como que você limpa esses ambientes? Se às vezes você mora em apartamento, dificilmente você vai jogar um balde de água. Então pode ser que para você que mora em apartamento e tiver um painel, você possa até pensar de estar indo até o chão.
Agora, se você mora em casa, né, e você tem um costume, ou a sua secretária do lar, né, acaba tendo o costume de jogar para fazer uma limpeza um pouco mais grossa, ou periodicamente você faz isso, eu já aconselharia você pensar pela parte funcional e não ir até o piso com o seu painel, entende? Então por isso que é muito importante você entender esses dois lados. Esse é o meu conselho. Aí pode entrar um outro aspecto que também impacta muito na decisão, que você pode falar: Fernando, eu tenho um painel que atrás dele vai correr uma porta, ou eu tenho uma porta mimetizada, né, uma porta que está embutida de passagem. Como que eu faço esse tipo de aplicação? A porta vai até o chão e o painel vai até o rodapé ou não? Nesse tipo de aplicação, eu em particular aconselho ao painel ir até o chão, para que não fique um aspecto diferente, sabe? Um painel indo até uma altura, a porta passando para baixo, sabe? Então assim, nessa questão eu privilegiaria a parte estética ao invés da funcional. Ou seja, eu iria com o painel até o chão e faria a porta de passagem atrás também indo até o chão, para não ficar essas diferenças de altura. Ah, Fernando, mas a minha secretária do lar, ela tem esse costume de limpar, isso não pode danificar o móvel? Sim, aí talvez você tenha que repensar um pouco na porta, se compensa você colocar uma porta de MDF, ou se às vezes não compensaria você estar trabalhando com a porta de um outro material que seja mais resistente à água. Ou então você conversa com a sua secretária do lar e peça para ela ter mais cuidado naquela área, entende? Aí você vai depender muito do cuidado dela, mas é uma opção também, tá? Mas nesse tipo de aplicação, normalmente eu aconselho o cliente a estar indo até o piso ao invés de estar colocando em cima do rodapé. Um outro detalhe também que eu queria trazer aqui para vocês, né, que eu ainda assim, quando tem alguns ambientes, né, mais íntimos ou sociais, eu ainda vejo também uma certa resistência de alguns clientes quanto a isso, muito por conta da parte funcional. Então eu vou dar aqui também uma outra dica muito interessante que você pode estar aplicando aí na sua casa, que é o quê? Que eu tô vendo muito isso acontecer em Casa Cor, nessas grandes mostras, né, de interiores, de decoração que acontece ao longo, por esse Brasil afora, que é o quê? As pessoas colocarem um filetezinho bem pequeno de 2x2, como se fosse um rodapé preto, né, só que de metalon. Então na realidade o que acontece? Quando você tem um painel, ele para 2 centímetros antes do piso e vem um filetezinho preto de metalon. Por quê? Se às vezes você tiver uma secretária do lar que passa um pano um pouco mais úmido, ou às vezes, né, periodicamente joga um balde de água no ambiente para limpar, essa água que bater no painel, essa água na verdade que for para debaixo, né, do painel, na verdade vai pegar nessa fita de metalon e não no painel, então não vai danificar o MDF, então por isso que acaba sendo uma opção muito interessante. Só que aquilo que eu comentei lá atrás, não adianta você trabalhar dessa forma, né, com esse filetezinho no painel e, por exemplo, você ter outros móveis como balcões, como roupeiros, como cama, que vai encostar no chão e poder danificar. Então por isso que é muito importante você entender isso. Mas para aquelas pessoas que querem ter um cuidado a mais com os painéis, esse tipo de aplicação é muito interessante. Por quê? Às vezes o cliente, né, ele tem um painel inteiro. Se um dia que a secretária do lar tiver um pequeno descuidado e às vezes for um pouco mais de água, e isso inchar um pouquinho o seu painel, você vai perder a placa inteira. Você não vai só conseguir fazer um recorte ali e trocar aquela partezinha. Por isso que é importante você entender essa questão. Estética ou funcional, entende? Então é muito importante você levar isso em consideração na hora de você estar fazendo a sua escolha aí na sua casa, viu? E vocês aí em casa? Vocês fariam o painel indo até o chão ou fariam o painel parando no rodapé? Eu quero muito saber a opinião de vocês. E se vocês também ficaram com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, viu? Quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão não se torna tema do nosso próximo vídeo, assim como foi o vídeo de hoje. E por isso que eu queria agradecer a Poliana Assis de ter deixado um comentário ali pra nós nos nossos últimos vídeos, viu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, isso é muito importante pra nós. Se inscreve aqui no canal, viu? Clica no botão vermelho, são vídeos semanais, tão muito bacanas, muito interessantes mesmo. E nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Face, Pinterest, Instagram, todos os links vão estar aqui embaixo pra você nos acompanhar, viu? Cada rede social, viu, tem um conteúdo diferente, então tá muito bacana e vale muito a pena você nos acompanhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.